tá? Estão fazendo alguns exames para confirmar, mas parece que tá tudo bem. Você já falou com ele? Já. Ele não respondeu nada. Aliás, ele nem me reconheceu. É tão estranho, é como se ele tivesse morrido. Ele tinha um olhar distante, vazio. Eu segurei a cabeça dele assim, com as mãos. Olhei bem fundo nos olhos, mas... Nada. nada. Quem trouxe ele pra cá? Uma senhora que mora no prédio da mamãe. Quê? O que ele foi fazer lá? Então, é isso que não me sai da cabeça? Será que ele descobriu que a mamãe morreu? Pode ser. Isso explicaria o choque. E o que foi que a mulher disse? Bem, ela disse que estava do outro lado da rua, esperando para atravessar. E reparei que tinha um homem tentando avançar para atravessar, com os carros passando. Ele parecia tão aflito, meu filho, preocupado. Estava numa suadeira. Ele ficava olhando em direção ao prédio onde eu moro. Daí, ele tentou atravessar com o sinal aberto. E um caminhão desses de carga passou com toda velocidade e quase derrubou ele para trás. Não fosse um rapaz que estava por perto para segurar, talvez ele tivesse se machucado. Pensei, agora esse homem sossega. Porque se a gente não para de ficar brincando com a vida brinca com a gente, não é, meu filho? É. O sinal abriu, toda aquela gente passando, e quando eu cheguei do outro lado da rua, percebi que ele não tinha saído do lugar. Perguntei se ele precisava de ajuda, ele não me respondeu nada. Apontei para o prédio, perguntei se ele conhecia alguém de lá, e nada. Ai, essas situações me deixam nervosa. E comecei a gritar e pedir ajuda. Nunca sei bem o que fazer. Veio o policial para ajudar. Me deu um vazio. Queria ajudar e não sabia como. O policial remexeu no paletó dele e viu um telefone celular e começou a procurar por um número de algum conhecido. Então, Quer dizer que quando o ele velho encontrou, esqueceu o que foi fazer ele lá? encontrou lá Mais do que e isso. começou a ligar para os filhos Ele dele. esqueceu tudo. Então, e aí, Tudo. eu Diabo, comecei a ele foi fazer na casa remexer. da mamãe? Como é que ele soube? Então, ela pediu E eu tanto atravessei para que do nunca outro lado contasse da e vi doença um para homem ele. tentando avançar Fazendo pra de atravessar, conta que um com tinha os carros sumido da vida passando. do outro para sempre. Quando o papai resolveu nos abandonar pra ir morar naquele cu de fazenda, Parecia tão já aflito, tinha feito a meu escolha filho, de apagar a vida dele com a preocupado. gente. Tava numa E ela foi a que suadeira. mais sofreu, Ah, a coitada. mamãe teve que mereceu. Do que você tá falando? Claro. Tentou atravessar Sempre ficava com o dando uma sinal de aberto. santa, Um caminhão acobertando a desse carro sujeira dele. passou com toda velocidade, Gozava com a cara ele quase dela. caiu para trás. Chegava em casa com cheiro fosse de um rapaz para puta. poder segurar, E ela ainda ia talvez fazer ele tivesse chazinho pra ele machucado. dormir. Ah, faça-me um favor. A mamãe amava mais do que ele. Amor. Se a gente Amor. brinca com a vida. Você não entende nada disso. O sinal abriu. O papai sempre usou a gente pra conseguir o que queria da Quando eu mamãe. cheguei do outro lado da rua, Ela era de família rica. Ela é quem bancava as aventuras dele. Foi ela que deu grana pro velho sumir das nossas vistas depois do que ele aconteceu. não tinha saído do lugar. E o que aconteceu, minha irmã? O que aconteceu que até hoje ninguém sabe por que ele se foi? Hein? Pro prédio, perguntei se ele conhecia alguém de lá. O que foi? Você tem alguma coisa pra me contar, é isso? Saco, cara. Vai cuidar da sua vida, não se mete com a minha. Mas eu só quero saber. Eu quero que esse velho se dane. Ele devia ter sido atropelado pelo tal caminhão. Não tinha nada que tá O aqui. policial veio para ajudar. Me Pior deu um pra ele, vazio, assim, apagado. Sabia? E a gente vai ter que ficar olhando pra aquela cara de cachorro dele. Tá, mas o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Começou a procurar pelo Por que você número acha de que a mamãe algum deu grana pra ele ir conhecido. embora? Quando encontrou, começou a fazer diversas ligações. Velho asqueroso. Ele viu tudo. Ele começou. Devia ter matado. Reparei, estava preocupado. Queria cortar o pinto. Ah, Mas devia ter matado. E reparei que tinha um homem tentando avançar para atravessar. Ele com os te- carros passando. Ele estava Fez! meu filho, preocupado. Não gosto de falar dessa Estava porra. numa suadeira, ficava olhando em direção do prédio onde eu moro. E aí ele tentou atravessar com os carros, com o sinal aberto. Um caminhão desse Relaxa. carro passou com toda a velocidade e quase ele caiu Esse para cara trás. pensava. Se fosse um rapaz que estava por perto para segurar. Se faz talvez uma ele coisa tivesse se dessas. machucado. Pensei. Aquela agora esse menininha homem bonitinha que eu era. Porque se a gente não leva um susto desses, Brincava sem saber das coisas ainda. se a gente não leva um susto desses, Assustava a com gente qualquer não para de ficar barulhinho. brincando com a vida. Não é, meu filho. O sinal Ele me abriu, fez crescer toda aquela antes. gente passando. E quando eu cheguei do outro lado da Levou rua, embora o percebi resto de que ele não alegria tinha que eu saído do tinha. lugar. Perguntei se ele queria Me ajuda. fala se não é pra matar Ele um não me cara respondeu desse. nada. Apontei pro prédio, perguntei se ele conhecia Se- alguém de lá e nada.
Ai, estiver essas fingindo. situações me deixam nervosa. Não tá, não. Comecei a gritar Pode sim. e pedir O papai é ajuda. capaz de tudo. Nunca sei Ah, o que pra fazer. quê? O policial Eu disse pra veio que ele faria uma ajudar. coisa dessa. Me deu uma aflição. E além do mais, não adianta. Eu olhei bem pra ele e vi. Policial. Ele apagou mexeu no mesmo. paletó Não é dele, possível. encontrou um telefone Ele não celular. estava nem doente, nem E procurou nada. Por um número de Se algum esquece das conhecido. coisas assim de uma hora para outra. Quando ele encontrou, Ele adorava viu pescar na beirada da o Verife, represa, lembra? Fez diversas ligações. Eu sei que quando era Ele domingo, estava bem cedinho que ele me esperando chamava, atravessar, é porque era dia de pescaria. verifiquei que tinha um homem tentando avançar. Foram os atravessar melhores dias com da os minha carros vida. Passando. Ele parecia tão É. aflito, meu filho. Também não tinha mais o que se Preocupado. fazer mesmo, né? Estava numa suadeira. Era só ficar lá, do lado Ficava dele, olhando sentado. em direção do prédio onde eu moro. E quando ele tentou atravessar coitado. com o sinal aberto, Ele veio um caminhão tá desses vazio de de tudo carga. agora. Ah, cara, Com toda a sai velocidade, fora. ele Você quase conhece caiu o para caráter do trás. papai? Agora que Se perdeu o não fosse juízo, um paga rapaz de que estava por bonzinho. perto, talvez Sempre ele foi um tivesse se fingido. machucado. Mas de repente ele se arrependeu e veio falar com a mamãe. É, De repente eu ele já sei. soubesse Agora que ia esse homem morrer. Ou talvez sossega. talvez ele já soubesse o que iria irmão, acontecer. Gente, se não Não se leva um susto engane. desse, O papai a gente nunca não para foi de ficar e nem vai brincando ser o com a pai gente. que você queria que Não fosse. É, meu filho. O fato é que agora O se sinal trata de um abriu, trapo toda aquela gente que a gente passando. precisa dar o nosso Quando eu jeito. cheguei do outro lado da rua, percebi que ele Já não sei. tinha saído do lugar. Por que a gente Perguntei se ele precisava de não leva o ajuda. velho para uma dessas Não me casas de respondeu repouso? Ah. Que a gente joga os velhos lá, Apontei pro depois não prédio. precisa mais voltar. Perguntei se ele Ele vai gostava. lembrar que a Me gente deixa em existe. paz, vai. A gente não precisa Me mais deixa em visitar, paz. ele vai esquecer que a Essas gente existe. situações me Não precisa deixam dar mais Deixa em valor. paz, Ele vai vocês ligar, duas, ele calem vai a boca, ligar me pra gente. deixa. Não precisa dar Me mais deixa. ligar, falar com Calem a ele. boca, vocês duas agora! Ah, pai. Eu sinto tanto a sua falta. Eu fico esperando até hoje, sentado na beira da porta. Esperando. Eu fico brincando com as iscas de minhoca, tentando colocar no anzol. Eu ainda não consigo. Ninguém nunca vai entender, não é? Saber que aquele cara que você julgava ser o seu herói, que aquele cara que fez um monte de porra fudida com a gente, aquele cara que eu amava tanto, que ele é um puta pai. Fez coisa errada, fez, mas como é que a gente ia saber? Agora talvez estivesse no padrão normal de vida dele, sabe? Cuspir nos outros, fuder empregada gostosa, mandar a gente a merda sem um tostão. Fudeu com a mamãe, fudeu comigo, fudeu com a maninha, se fudeu. Se fudeu. Queria tudo pra ele. Queria tudo pra ele, se fudeu. Agora a gente aqui cuida dele. E não adianta o que ele veio fazer quando resolveu atravessar aquele diabo de rua. Velho. Desgraçado. Esses velhos ficam atormentando a vida da gente. No final, a gente que tem que limpar essa merda toda. Depois a gente que sente falta. Fica aquela vontade de querer ver de novo do jeito que era. Eu queria que fosse domingo.